Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus, para entendermos nosso papel, sua vontade e a essa vontade nos submetermos. Chamados para exercer misericórdia, nós precisamos entender o nosso papel neste mundo. Nós fomos chamados para exercer a autoridade, para revelarmos Deus, manifestarmos a sua vontade e cumprirmos o seu propósito. Nós precisamos entender isso. Nós temos que revelar conhecimento de Deus, a autoridade que se manifesta na misericórdia, na graça, na expressão da vontade, no revelar do Cristo ao mundo. Jesus chamou 12 pessoas, diz assim, depois, lá em Mateus 3, 13 a 15, diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. O que nós precisamos entender? Jesus escolheu essas pessoas porque eram perfeitas? Não, porque eram pessoas que tinham um coração, que tinham uma vontade, que queriam conhecer, fazer. A questão que nós precisamos entender é que nós somos chamados por Deus. Ele se revela a nós, assim como fez com aqueles homens sem conhecimento, talvez em termos de capacidade intelectual, de estudo, talvez não, com certeza. Tinham pessoas muito melhores do que eles, muito mais capazes, mas Jesus não escolheu esses capazes, ele escolheu aqueles homens simples, pescadores, publicanos, pecadores. O que nós precisamos entender? Que o reino de Deus não se trata de conhecimento no sentido simplesmente de teoria, de estudo, de aprofundar, mas de uma vida simples de entender, de buscar compreender a vontade de Deus. Todos irão acertar? Nem sempre. Nós temos a situação de Judas, que foi quem o traiu, sempre referindo como sendo o que traiu, mas na realidade os 12, segundo o pensamento natural, todos o abandonaram. Não foi só Judas, foram os 12. Tanto que com todos Jesus sempre alertou, sempre admoestou, sempre disse que o abandonariam. E até o último momento, Jesus procurou chamar Judas à realidade daquilo que era o reino de Deus. O que nós precisamos entender? Que não se trata de competência, não se trata de empenho simplesmente para alcançar alguma coisa, mas a compreensão da vontade de Deus, exercer a autoridade, revelar Deus ao mundo, manifestar o seu reino, a sua glória, o conhecimento da vontade do Pai, não depende de conhecimento, depende de coisas muito simples, do arrependimento, do esvaziar de si mesmo, do reconhecer a condição de miserabilidade, pois foi assim que ele começou o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é a tradução exata para dar o sentido do reconhecimento da miserabilidade diante de Deus, ou seja, somos completamente miseráveis diante do Pai. O que nós precisamos entender é essa condição. E entender que Cristo morreu por nós, que Ele fez o sacrifício para nos fazer filhos de Deus, para nos reconciliar com o Pai, para que por intermédio do seu sangue vertido pudéssemos ter acesso à presença do Pai. A sua obra na cruz, o seu corpo oferecido, é que nos dá a condição de entrarmos, de estarmos e de conhecermos Deus. Precisamos fazer essa jornada de conhecimento de Deus, conhecimento do Pai, da sua vontade, pois Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. Ele é o único que é o modelo, o exemplo para seguirmos, para entendermos, para compreendermos, para submetermos e para conhecermos o Pai e da sua vontade. Essa é a questão, não se trata de mais nada, nada menos do que isso.
Se estudamos, se aprofundamos, se conhecemos, isso é bom, isso nos ajudará no entendimento maior. Mas isso não nos fará filhos melhores. O que nos faz filhos é o reconhecimento de quem somos e de entendermos a obra de Cristo em nosso favor, para que, submetendo, a gente possa viver neste mundo como filho de Deus. Feito à imagem do Filho, uma nova criatura que recebe um novo coração, um coração segundo o coração do Pai. É essa questão que a gente precisa entender. E nós somos revestidos da autoridade, aí sim, para viver essa vontade, para manifestar a glória, para pregar o reino, para revelar o reino neste mundo. Para viver no nosso dia a dia manifestando o reino, manifestando a vontade de Deus, expelindo demônios, curando as pessoas, trazendo a libertação que as pessoas precisam. Mas precisamos entender que recebemos o Espírito de Deus, da vida de Deus, para poder, de fato, proclamar a libertação, para restaurar a vista e para colocar em liberdade as pessoas. Essa é a autoridade que recebemos. É isso que, assim como os 12 foram enviados para fazer isso, e assim eles ensinaram outros, nós também recebemos da mesma autoridade, do mesmo poder, para vivermos neste mundo como filhos e para revelarmos o Filho ao mundo. Manifestar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e conduzir as pessoas ao conhecimento dele. Não simplesmente em teoria, em palavras, não segundo religiosidade, não segundo o falar uma coisa e fazer outra, mas as nossas ações são confirmadas por nossas palavras e nossas palavras confirmam as nossas ações. É isso que é a vontade de Deus para as nossas vidas e nós precisamos entender isso. Somos chamados para isso, não para outra coisa. Para exercer essa autoridade, mas a autoridade de filho, de quem conhece, de quem compreende a vontade, de quem se submete à vontade e de quem expressa essa vontade ao mundo. Que a gente possa entender isso, nos submetermos à vontade de nosso Deus e Pai e cumprir a sua vontade neste mundo, como filho que deseja conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Que a gente possa entender isso e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.